Olá, pessoal. Estamos aqui no estúdio para esse podcast. Nós estamos aqui com Trindade, que está atrás das câmeras, está ajudando a gente. Mas temos um pessoal bem especial aqui, um pessoal que veio de bem longe, pessoal que é do estado de Kentucky, nos Estados Unidos, da cidade de Wilmore. E esse grupo veio para o Brasil, já conheço o Neil há um tempo, também a Jennifer, a Shauna, o Neil desde 2001 e a Shauna também. A Jennifer em 99, né, Jennifer? A Maia eu só conheci agora. E eles são dessa cidade de Wilmore, onde aconteceu aquele revival, Asbury Revival. Então, esse avivamento que aconteceu ano passado, em fevereiro, e a gente vai estar conversando sobre isso. Eles estão em Dourados por uma conexão que nós já temos e pelo Go International. É um ministério que envia pessoas para trabalhar especialmente com nativos de outros países. Talvez eles podem até falar um pouquinho sobre isso. E nós temos estado aqui em Dourados. Chegaram segunda-feira. Então, desde então, temos visitado algumas entidades, entre Missão Caiuá, Casa Criança Feliz, escola, né? Escola de inglês, entre outros projetos que a gente estará visitando. O pessoal vai conhecer amanhã também bonito. Então, hoje, nós separamos esse tempo para edificar a sua vida e falar como foi, o que aconteceu naquele avivamento da Asbury, na cidade deles. Uma cidade de quantos habitantes? 5 mil. 5 mil habitantes. E eles vão falar um pouquinho sobre quantas pessoas passaram lá nesse tempo, estiveram envolvidos no avivamento, participando e até trabalhando no avivamento da Asbury. E a gente pode começar, vamos falar em português, viu, pessoal? Então não se preocupe. O pessoal que fala inglês, o Neil é filho de missionários, o Neil e Jennifer, né? Dos missionários que atuaram no Brasil. O Neil nasceu no Brasil. Nasci. E a Jennifer nasceu nos Estados Unidos, mas morou muito tempo no Brasil. Então eles falam bem português, nem sotaque tem, né? A Maia e a Shauna falam só inglês e a gente vai estar traduzindo. Ok? So, apresenta um pouquinho vocês, introduce you guys a little bit. Meu nome é Neil, meus pais são missionários aposentados e começaram a trabalhar com OMS em Londrina no começo dos anos 70. E eu nasci lá em 75 e morei durante 12 anos, dos primeiros 16 anos da minha vida, morei em Londrina. Isso aí, Maia. Could you introduce yourself? Pode se apresentar? My name is Maya Galbraith. Meu nome é Maya Galbraith. I am a college student, Sou uma universitária, but I do not attend Asbury. I attend EKU. mas eu frequento outra universidade, não Asbury, Universidade Estadual do Leste, EKU. EKU is located in Richmond, which is roughly an hour away from Asbury. A EKU é em Richmond, que é mais ou menos 1 hora de distância de Wilmore. Ok, obrigado. E eu sou a Jennifer, irmã do Neil, também filha dos mesmos missionários. Eu passei 14 anos e meio dos primeiros 18 anos de vida aqui no Brasil. Vim para cá com 8 meses de idade. Thank you. My name is Shauna, and I'm actually Neil's wife and Jenny's sister-in-law. And eu sou a Shauna, esposa do Neil e a cunhada da Jennifer. Ok, thank you guys. Vamos começar falando então desse avivamento que aconteceu na Asbury. Quais foram os dias, quantos dias e como tudo começou? Quem estava mais envolvido lá de vocês, quiser começar a falar? Were you there from the start? Not the very first day. I remember hearing about it when it was happening. I went on the second day. Yeah. A gente estava aqui no... It started February 8th. Eu comecei a ver esse movimento quando eu estava pelas redes sociais da Jennifer. Eu vi um grande movimento, né? E a Jennifer participando desse grande movimento de oração. Só que eu percebi que não acabava mais. E de repente estava em toda a mídia esse grande movimento. Aqui a gente estava acompanhando. Inclusive eu vi empresário falando que queria visitar Asbury. Então, para falar desse avivamento, tem que falar primeiro do avivamento que aconteceu em 1970. Um pouco. Porque aconteceu um grande avivamento em 1970 em Asbury também. Então, a gente ouviu falar que estava acontecendo um avivamento em
No ano passado. Então a gente estava... tem gente que foi na capela e não saiu mais. A gente falou, olha, tá acontecendo alguma coisa. Deus está movendo. Mas a gente... de vez em quando acontecia esse tipo de coisa e ia algumas horas, mas não durava tanto assim. Mas durou um dia, depois 2 dias, a gente falou, olha, está acontecendo alguma coisa, Deus está fazendo alguma coisa aqui. Então a gente falou, vamos dar uma olhada, né? A gente foi... What day did we go? We went the second day. Então nós fomos... The same day Jenny did. Thursday? Yeah, I think No we went on segundo Thursday. dia. That's when I saw you. Were you there Thursday? I was there Wednesday night, and then yes. Então, We were there Thursday. Yeah. todos nós fomos no segundo dia. We sat right there. É logo no comecinho já. Já No estavam comecinho. lá. A gente foi lá e o que foi incrível foi que nós entramos e quando entramos na capela, a gente começou era gente louvando a Deus, mas a atmosfera era coisa que indescritível. Indescritível. E a gente entrou lá e não dava noção de tempo. A gente entrou lá, começou a louvar a Deus e eu olhei o relógio, tinha passado 5 horas. Nossa. E a gente nem tinha dado noção do tempo. Era incrível. Legal. A presença de Deus tomou conta do ambiente e vocês queriam ficar ali, né? Interessante. O tempo não fazia sentido. Melhor estar nos átrios do Senhor, né? Um dia, né? Yeah. Do que 1000 em outro lugar. Legal. Did you say that it felt like what we imagine like heaven will be like? Just singing and just worshiping God. And I know sometimes... É como se fosse... como se estivesse no céu, louvando a Deus todos juntos, unidos. Não tinha divisão. A gente sentia uma unidade tremenda entre as pessoas. People will say sometimes like, oh, can you imagine in heaven all you're doing is singing and singing? That must be so boring to just sing. As pessoas falam assim, imagina ficar a eternidade louvando a Deus. Deve ser muito chato, mas não era assim. Não era. Não It era. wasn't like that. It was beautiful. It was Era lindo. amazing. It was like a hug. Era como um abraço that you didn't even know you needed. que você nem sabia que precisava. Um abraço de Deus. Que legal. Didn't want to leave. E não queria mais a gente não queria mais sair de lá. My friends and I consider Hughes Auditorium to be a very thin place. Eu e os meus amigos consideramos o Hughes, o auditório, como se fosse um lugar fino entre o céu e a terra. Because the distance between heaven and earth feels so thin. Porque a distância entre o céu e a terra parece muito fina. E isso, como meu irmão explicou, não é o primeiro avivamento. Tem tido uma série de avivamentos que tem acontecido neste local. Por que Deus escolhe esse local? A gente não sabe. E não é nada que ninguém fez para produzir isso. Ninguém falou, vamos ter um avivamento e Deus vai aparecer. Foi do nada. Ele acontece, né? Aliás, o pastor que pregou, ele ligou para a esposa dele depois da pregação e falou assim, não deu em nada. Não deu em nada essa pregação. Mesmo? Ele pregou, achou que tinha sido ruim. Achou que era e de repente, ele desencadeou um avivamento. Depois, uns 8 alunos sentiram vontade de ficar e orar e louvar. E começou com 8 alunos. Eu não sei se você teve chance de ver a pregação dele. Eu não vi essa pregação. Não teve nada de especial na pregação. Mas então aconteceu assim, teve uma pregação, foi um culto normal. A normal chapel. E terminou o culto, só que não terminou, né? Ele era para ter acabou a pregação e o pessoal ficou louvando, adorando e tal. A universidade, todos os alunos têm que frequentar a capela 3 vezes por semana. E foi um desses cultos compulsórios dos alunos, numa quarta-feira, que era segunda, quarta e sexta que acontecem esses cultos. Estavam todos lá, normal, capela normal, e do nada desencadeou a presença de Deus. Legal. E assim, de repente, vocês não sabem a que atribuir isso, né? Por exemplo, a pregação foi simples, mas
mas foi o que ele pregou. De repente, assim, porque a gente pensa que o avivamento, às vezes, a gente foge um pouco das verdades da palavra de Deus. E isso impede o avivamento. Quando a gente olha para alguns avivamentos na história, né? Muitos avivamentos... Eu tive a oportunidade de estudar alguns avivamentos, né? Com Evan Roberts, no país de Gales. O próprio John Wesley, na Inglaterra. A gente percebe que algo em comum é o retorno às verdades da palavra. Então, a palavra, ela sempre precisa... A base, né? O fundamento da palavra, a justificação pela fé. E aí, de repente, a verdade da palavra traz esse avivamento, porque assim, é Deus confirmando, é isso. É essa palavra, este evangelho. Porque quando a gente está distante da verdade da palavra, ainda usando a Bíblia, eu creio que esse é um dos grandes impedimentos de outros avivamentos acontecerem. E, aliás, teve algumas pessoas que já há muitos anos estão orando para acontecer esse avivamento. Teve um senhor que ele passeava por Wilmore por 3 anos, com uma placa que dizia... o avivamento vai vir para cá. E ele orando. Era um homem de, não sei se era da Singapura, Filipinas, no seminário. Que interessante. Será que ele passeava na rua todo dia? Ele passeava esperando e buscando ou profetizando esse avivamento? Sim. Né? Interessante. Mas vamos falar com ela um pouco. Sim. A história dela. Yeah. So tell us a little bit about your experience. Maia vai falar um pouquinho da experiência que ela teve lá no Her generation is what started this. A geração dela que começou esse avivamento. Yeah, I mean, there's not really words to put to it. Não tem palavras como descrever o que aconteceu. Simply, the presence of God was so captivating. Simplesmente a presença de Deus era tão cativante. And I think my generation specifically, eu acho que a minha geração, especificamente falando, is so desperate for something greater than themselves. Estão desesperados por alguma coisa que é maior que eles. I am fully convinced that my generation Estou convencido que a minha geração is seeking God and doesn't even know it half the time. Eles estão procurando a Deus e nem sabem que estão procurando a Deus. And so for us, it was so refreshing. Então, para nós era muito refrescante. To just sit in His presence and that be enough. É simplesmente sentar na presença dele e isso ser o suficiente. We are so well resourced now. Nós temos muitos recursos hoje em dia. But my generation realizes that we don't need the big fancy lights. Mas nós estamos percebendo que não precisamos das luzes, daquele show. We don't need fog machines, we don't need celebrities. Não precisamos de celebridades, luzes, aqueles cultos grandes. We need the Spirit of God. We need our souls to be filled. Nós precisamos do Espírito de Deus, precisamos que nossa alma seja preenchida. And so the Spirit of God cannot be manufactured by man. E o Espírito de Deus não pode ser criado pelo homem. And so to experience His presence coming down. Então, para experienciar a presença dele descendo lá, in such a powerful, tangible, thick way. De uma forma tão tremenda, tão a presença dele era grossa lá. Was so kind of Jesus. Foi tão bom de Jesus permitir isso. And exactly what we needed. E exatamente o que nós precisávamos. Amém. Que bom. Então é uma geração de jovens, a youth generation that is seeking so many things and very hungry. E o que eu acho que ficou forte é que aquilo era suficiente. What was strong in your speech, that was enough. We don't need anything else. Nós não precisamos de mais nada. É a presença de Deus que nós podemos cultivar isso todo dia, né? We can cultivate His presence every day. Yeah. Yeah. E alguém quer falar mais um pouco dessa experiência lá? Não. A história de como a Maia veio fazer parte da nossa vida, a Shauna pode compartilhar com a gente um pouco. Shauna can tell us a little bit about how Maya came to be part of our life. She's got an amazing story about how that happened. The very first day that we went to the outpouring, we were sitting up there in the corner. No primeiro dia que a gente foi, a gente estava sentado ali em cima. Aqui.
And we were just soaking it in. The presence of the room, the presence of God, the presence of just all of it. Estávamos absorvendo a presença de Deus e tudo que estava acontecendo. And I looked over to the right, and there was this young woman. Eu olhei para a direita e eu vi essa moça jovem. She was wearing a red sweatshirt. Tava com uma blusa vermelha And I think she had her hair in 2 braids. e ela tava com 2 trancinhas, eu acho. And she was just only there for Jesus. Estava lá só por Jesus, não por mais nada. And she was listening and worshiping, hands in the air. Estava ouvindo, louvando a Deus, mãos erguidas. Nothing else mattered but God. Nada a não ser Deus tinha importância para ela. And they were going through Bible verses on this stage. There were different people walking up, reading scripture. That happened a lot. Diversas pessoas subiam lá e liam escrituras, né? Versículos. And every time someone would come up and say a Bible verse, E toda vez que alguém ia lá e citava um versículo bíblico, this young woman would say, e essa jovem falava, And we believe it. e nós acreditamos. "We believe it." E nós And acreditamos. she would every time, and we believe it. Toda vez. Nós acreditamos. And I watched this young college student just love God without being ashamed. E eu vi essa moça jovem, universitária, amando a Deus sem nenhuma vergonha. And I remember being like that when I was younger. E eu lembro que eu era mais assim quando eu era mais jovem. But as we get older, sometimes we get a little bit more, like, Quando a gente fica um pouco mais velho, fica um pouco mais duro, meio assim. or maybe not. A little and I harder. felt, harder. And I felt very inspired by this E eu young me woman. senti muito inspirada por essa jovem. So, Então. that was the first day I saw the young woman. Esse foi o primeiro dia que eu vi essa jovem. And for the next 14 days, we were at the outpouring every day. E nos próximos 14 dias, todos os dias nós estávamos lá. We had jobs, we had things we had to do during the day, but after we got done with work, that's where we were. Nós temos empregos, então a gente ia para o trabalho, e depois de sair do trabalho, íamos direto na capela. We were following videos, we were watching things. Estávamos assistindo vídeos, acompanhando o que estava acontecendo. And every time I saw a video or every time I saw a picture, every time I was in the room, Toda vez que eu vi uma foto, um vídeo, toda vez que eu estava dentro da capela, God kept illuminating this young woman in the crowd of thousands. Deus continuava iluminando essa moça para mim. I didn't No meio de, understand that. no meio Like, de, why? de Milhares. milhares de pessoas. Milhares de Milhões não, pessoas. milhares de pessoas. So the last day that we were there, Então, o último dia que estávamos lá, we were back behind the auditorium. estávamos atrás do auditório. And I was waiting for Neil to come. He was talking to somebody. E eu estava esperando o Neil chegar, ele estava conversando com alguém. And the young woman in the red sweatshirt, E a moça com a blusa vermelha she came jumping down the stairs, veio pulando nas escadas, ready to leave. pronto para ir embora. And I stopped her Aí eu parei ela and I said, e eu falei, I don't mean to be weird. eu não quero ser esquisita, Please, mas no, I'm not creepy. eu não sou uma pessoa estranha, mas But I will never forget you. eu nunca vou esquecer de você. God has challenged me through you. Deus tem me encorajado e desafiado através de você. You are the picture to me of what the outpouring was all about. Você em minha mente é o rosto desse avivamento. College kids loving on God and seeking after Him Universitários amando a Deus e buscando a presença dele. and lighting a fire that we all needed. E acendendo uma chama que todos nós precisamos. And she stopped Aí ela parou and said, e disse, Oh my goodness, nossa, I have been praying every day eu tenho orado todo for dia God to give me para Deus me dar a mentor, uma mãe a espiritual. spiritual mother Uma mãe espiritual. on my face every Mentora. day. Todos os dias ela tem orado durante o avivamento. Will you be my spiritual mother? Você pode ser a minha mãe espiritual? Amém. Deus respondendo. And so Legal. here we are. Aqui estamos nós. Aqui estão no Brasil, né? No Brasil. Que legal. I can't help but tear up when you tell the story. Eu não posso não chorar quando eu ouço essa história. Because I specifically remember being in the back, Porque eu lembro especificamente estar no fundo lá, on my hands and on my knees, de joelho, literally on my face, com o rosto no chão, begging Jesus for spiritual family. clamando a Deus por uma família espiritual.
I think there was a lot of bitterness in my heart Eu acho que tinha amargura no meu coração. because that's not necessarily something I have a lot of back at home Porque isso não é uma coisa que eu tenho em casa. Eu não tenho uma família espiritual. or even back at college. Nem na universidade não tenho isso. It was just something that was really missing. É uma coisa que sentia muita falta na minha vida. But I felt like Jesus said, Mas eu sentia que Jesus estava dizendo: no, Maya, this is something you can have. isso é uma coisa, Maia, que você pode ter. And so I just gave God no rest about it. Então eu não deixei Deus descansar. Eu clamava e clamava e clamava. I was not going to stop praying until Jesus gave me spiritual Eu não ia family. parar de orar até que Deus me desse uma família espiritual. And so to be in a place of desperation Então, de estar num lugar de desespero and for Jesus to so kindly hand me this family e Deus tão gentilmente me dar essa família. is absolutely incredible, and I'm forever grateful. É incrível e eu vou ser grata o resto da minha vida. Amém. And so are we. E nós também. É. Legal. Eu acho que essas coisas extraordinárias que Deus fez, né? E que continuam, né? Mesmo depois de todo esse avivamento, as pessoas às vezes People sometimes eles confundem avivamento they confuse revival com algumas manifestações with manifestations. até estranhas às vezes. Even strange manifestations. People sometimes confuse that E with eu queria revival. falar sobre essas manifestações. Quais foram as manifestações deste avivamento na vida das pessoas que vocês viram? What were the manifestations and the fruits of this revival that you saw in people's lives? You want me to say a little bit? Bem, Olha, Here we are. a gente está sentado aqui com você hoje por causa deste avivamento. we're sitting Porque here because of this revival. a gente sempre queria... Deus pôs no nosso coração missões e trabalhar com jovens. Mas foi uma coisa que a gente não conseguia fazer há vários anos, porque a gente teve filhos e essas coisas vão para o lado. Coisas da vida, né? A vida acontece, né? Mas durante o avivamento, Deus trouxe milhares de pessoas. Wilmore tem 5 mil habitantes. 2 semáforos. 2 semáforos? 2 semáforos. 2. É. E 2 stoplights. ele, acho que era entre 70 e 100 mil pessoas Passaram por Wilmore durante o avivamento. E durante esse tempo, essas pessoas não tinham onde ficar, onde pousar. Então, eles falaram, tem gente que pode abrir as portas para abrigar esse pessoal? A gente falou, sem dúvida. Abriram as casas, os hotéis cheios, aí as pessoas abriram as casas. Abriram as casas. Tem o quê? 2 hotéis Talvez 2, 3 hotéis bem que pequenos. tem 20 camas, Talking about coisa assim. there's no room for anyone to Então- start opening their homes to host people. Nós abrimos a nossa casa. Então, nós tivemos... How many did we have? 5? Perderam a conta de We quantas ended up pessoas. with 8 daughters. We have 8 family members now. 8 Nós daughters, tivemos 8 girls. um total de 8 moças universitárias que vieram ficar na nossa casa que a gente nunca tinha conhecido antes. Legal. E elas chegaram na nossa casa, nós íamos para o serviço durante o dia, a gente deu a chave da nossa casa e falou, olha, fica à Fica vontade. E a gente não tinha preocupação nenhuma de que ia acontecer alguma coisa de mal. Eu também hospedei, meus pais também hospedaram. E mesmo com seus filhos em casa? Ou... Não, eles estavam na escola, mas a gente não tinha se preocupava. preocupação nenhuma. Legal. Porque era a família de Deus. Sim. E todo mundo em Wilmore era a mesma coisa. Era a mesma coisa. One of, sorry. We had these girls that came from Missouri that had come to stay with us. Teve umas moças que vieram de Missouri que ficaram na nossa casa. And they spent all day. O at dia Hughes. inteiro ficaram no avivamento, no Hughes. And one of the last nights that they were there, E uma das últimas noites que estavam lá, they brought back another girl with them. trouxeram outra moça para ficar em casa. And they said, come back and stay at our house. Vem e fique na nossa casa. Já era a casa deles. Já né? era a casa delas. deles. É. Legal. And we said, yes, come, please. Apareceu, ela falou, olha,
vem ficar na nossa Legal. casa. We Ela met- apareceu, a gente falou, We met this Pode vir. girl who was from Conhecemos uma moça Maryland. de Connecticut. Maryland, Connecticut. 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 And she had flown all the way from Connecticut Ela to voou Kentucky. desde de Connecticut até passagem. Kentucky. She got an Uber, Pegou um Uber, cost hundreds of dollars, Centenas de dólares, to drive 20 minutes into the country. 20 minutos pro meio Come to do Asbury. nada para virem até o Asbury. Entrou na She fila. got out of the Uber with her Saiu do suitcase. Uber com a mala, She got in line, entrou na fila and she spent the next couple days e in ficou os próximos dias em Hughes. E olha, Sleeping on the floor. a Dormindo fila, no chão. a fila Dormindo para no chão. entrar Ah. aqui no auditório era no mínimo 8 horas Espera. só para 8 entrar na horas. porta. E era mínimo de 8 horas. Tinha gente que estava esperando 8, 10, 12 horas para entrar. E era uma coisa incrível. Mas o que Deus iluminou para a gente é que a gente via brasileiros em tudo quanto é canto aqui. No Bastante avivamento tinha brasileiros. E a gente viu... tell him about the whiteboard. So one of the nights, or one of the days we were there, we were back behind the same area actually where I met Maya, but we were back Dia a behind gente the stage. estava atrás, no mesmo lugar que a gente conheceu a Maia. We were doing security at the A gente estava door. fazendo segurança, a gente estava trabalhando de segurança. And there was a whiteboard that people were writing prayer requests on. Como é que fala whiteboard? Ah, quadro branco. Quadro Quadro branco, branco. quadro branco lá Quadro atrás, branco. que as pessoas colocavam pedidos de oração. And they had, pray for somebody with Ore cancer. por alguém que tenha Pray for câncer. sickness. Pray Pe- for. Ore por isso, ore por aquilo. But it said, adults to lead teams to Brazil. E alguém tinha colocado: Deus envie adultos para liderarem grupos para o Brasil. Olha aí. And I looked at Neil and I said, Eu olhei para o Nil e falei: ó, Tá na hora. this is what he had been putting in our hearts. é isso que ele tinha colocado no nosso coração. And there it was on Era um the sinal, whiteboard. né? O quadro Então, branco estava legal. escrito. First É time. uma resposta isso aqui, né? Esse foi o começo. Esse foi o começo. E a gente foi, e um pouco depois disso, a gente foi para a igreja, a nossa igreja. A gente saiu da igreja e tinha um sinal literal Talking about the sign. fora da nossa igreja que a gente mostrou para você. Aham. Eu vi E aquela estava foto. escrito From Wilmore to Brazil. Aham. De Wilmore para o Brasil. Vocês saíram Com o coração. da igreja Da minha igreja. Uma mensagem direta. Literalmente uma mensagem placa literal. que falava From Wilmore de to Wilmore Brazil. para Brasil. Com um coração. Uhum. E a gente voltou no próximo dia e não estava mais lá. Aham. Não estava mais lá. Já tinha Legal. fechado. Legal. E se isso não é um sinal Essa imagem. não sei se dá Literal. pra aproximar. Essa era a imagem que o pessoal viu, né? De Wilmore para o Brasil. Porque se ele é isso digno. não é um sinal literal de Deus, De Wilmore Aham. para o Brasil, porque ele é digno. É o que está escrito. Porque ele é digno. Legal. então, coisas assim, mas isso é só um pouquinho do que a gente viu. E com centenas, milhares de pessoas, as histórias são incríveis. E a gente viu, como eu disse, é indescritível. As pessoas, aliás, ficavam alegres de ficar 8 horas na fila para entrar. Ninguém Pessoas reclamava. começavam a ministrar um para o outro na fila. Pessoas se convertendo, pessoas orando, fazendo amizades. De repente, chegava um grupo na porta para entrar, eles tinham feito amizade de 8 horas com alguém e falavam: a gente vai esperar até todos nós podermos entrar juntos. Eles Olha não queriam só. entrar sem os amigos que tinham conhecido na fila. juntos. Legal. E também, ninguém se preocupava com comida. Toda a comida era grátis. Chegou um cara que ele tinha que era uma carreta de hot dog. E ele só trouxe a comida que ele tinha. Mas nunca acabou. Não Nunca faltou. acabava. Não acabava porque Sempre gente trazia mais. trazia mais para ele preparar para o pessoal. interessante. Ele nunca acabou a comida dele. E aí, na fila, o pessoal estava sendo ali... Alimentado. Não tinha como se sair da fila. Vou sair da fila para comer no restaurante. As Não, pessoas não chegavam saíam. com lanche, Não aqui pra precisavam, você Estavam comer. distribuindo E comida, água e tal. tudo foi Legal. grátis. Ninguém tinha que pagar, tinha que pagar para Então, nada. virou um grande movimento, né? Era, assim, e a cidade servindo as pessoas que Aham. estavam chegando. E depois de terminar tudo, tinha que era? A sign, big sign. Tinha um sinal grande lá? Sinal, E é. estava escrito
Asbury agradece a Wilmore. Em letra gigante. Que legal. A universidade agradecendo a cidade pelo movimento das pessoas, né, em prol desse avivamento, né, trabalhando e Is that what it said? Wilmore thanks, or Asbury thanks Wilmore, that big é o banner. I was thinking too about the professors. The professors were either in the room, they were praying for people. Os professores, Os com muita professores. humildade, professores universitários, estavam lá na sala orando pelas pessoas, estavam servindo. Porque não fazia they parte were- do serviço deles. Eles não eram pagos para Não era fazer obrigatório. isso. One of our good friends, her job was to replace the toilet paper and be the custodian. Uma das nossas amigas, o que ela fez? Ela era professora lá, mas o que ela fazia? Ela estava lá ajudando a limpar o banheiro e colocar papel higiênico para quem estava lá. Ah, They were doing every job that needed to be done to make this. Estavam fazendo to tudo support this. para poder apoiar esse ministério. Isso que era o interessante e eu acho que Deus honrou também era a humildade da diretoria. I'm talking about the humility of the people that were in leadership. O presidente da universidade chegava lá assim: meu nome é Kevin, eu trabalho aqui. Nenhuma hora eles tentaram receber glória para Asbury. sim. Eles não ficavam assim, ó, vem para Asbury porque está acontecendo o avivamento. Não. Eles eram muito humildes. Tiveram vários grupos de louvor conhecidos, assim, internacionalmente. internacionais. Mais conhecidos, que ofereceram para vir e liderar louvor. O que o Asbury falou? Não. Esse movimento começou com os universitários. Nós queremos que Deus continue a usar os universitários. sim, Então, não queremos que ninguém venha aqui procurando Então, glória ou atenção. pro avivamento, né? E também tiveram apresentadores internacionais e super conhecidos, super famosos, que queriam vir para programação. para fazer programação não queremos. do Asbury em Wilmore. E eles falaram, ó, a gente não quer que você Não. venha aqui porque vai Isso é distrair sobre o Espírito do que está Santo. acontecendo aqui. Sim. Então, eles queriam colocar o foco em Deus e não em uma pessoa, porque desse jeito ninguém podia falar, ó, olha o que eu fiz. Ah, sim. Ninguém que não Foi atribuiu Deus. a ninguém isso. Né? Isso foi não, Deus. Foi Deus, só. não fui eu. E foi na Foi Deus. simplicidade, né? É. Eles queriam deixar evidente que é a simplicidade que E manteve eles fizeram promoveu esse um avivamento. ótimo trabalho desse legal. jeito, assim. E também você estava perguntando dos sinais de um avivamento verdadeiro. Talking about the real signs of revival. O que aconteceu lá? Um espírito de arrependimento tremendo. Eles nem faziam chamado para ir lá na frente. As pessoas corriam no altar pedindo oração, se arrependendo por pecados. Pastores brigados estavam sendo reconciliados. Não era um espírito de oba-oba, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer cair o Espírito Santo, nada. Era uma tranquilidade, uma paz assim que excede todo o entendimento que a gente fala, né? A paz de Deus excede todo o entendimento, que estava naquele lugar inteiro. E um espírito de unidade, de várias igrejas, várias denominações, várias tradições. A gente não falava sobre isso. A gente não falava, eu sou da igreja presbiteriana, eu sou da igreja metodista, eu sou da igreja Assembleia de Deus. E vinham pessoas do mundo inteiro. Teve um casal do Chile que vendeu o carro deles, casal de pastores, vendeu o carro para poder ir para lá. Essa história que eu ia contar. Ah, conta então, conta o resto. Você sabe mais? Eu conversei com eles um pouco. Então, porque pode falar. era uma história muito interessante. Um casal que veio do Chile. Eles venderam o carro, ela veio primeiro e depois ela saiu. Mas o interessante é que, estou tentando lembrar direito como foi, mas ela não falava português, mas entendia português. E eu não falo espanhol, mas eu consigo entender. Então eu falava com ela em português, ela falava comigo em espanhol e a gente podia conversar. O marido dela não falava em inglês, mas conseguia entender inglês. E eu podia conversar com ele em inglês, mas ele não conseguia entender português. Então eu falava com ele em inglês e ele falava comigo em espanhol. Então, todo mundo se entendia. E todo mundo se entendia. Mas o que eles fizeram? Eles venderam o carro. Abandonaram tudo só para ir
para Wilmore. That was one of the most challenging things for me, was meeting Uma Uma das coisas mais desafiadoras para mim, acho, não? a husband and wife that sold their car. I asked myself, would I do that? Foi encontrar esse casal que venderam, né, o carro e eu perguntar a mim mesmo, será que eu faria o mesmo? Would I sell my car to go to a revival in another country? Será que eu venderia meu carro para ir para um avivamento em outro país? That was very humbling for Então me. isso foi algo de muita humildade, né? E isso que me humilhou bastante também, né? I just got to walk down the street to my house. I didn't have to. Eu não precisei vender nada. Tudo que aconteceu na minha cidade. Para mim mesmo, eu posso dizer que eu não faria isso. Uhum. E isso é bem... É uma coisa dessa que eu posso dizer que eu acho que não faria isso. Pela presença I de couldn't Deus. even drive by Asbury. Like even today when we drive by Asbury, I don't look at it the same Até hoje, quando a gente passa perto da Asbury, não parece a mesma, né? because something amazing happened there that we'll never forget. Porque algo maravilhoso aconteceu lá que a gente nunca mais vai esquecer. We still don't really even understand it or have like the right words to put to it. It's E a gente não entende ou não tem as palavras para colocar no que Continua a aconteceu. processar. yeah. Maia, acho que tem uma coisa que ela compartilhou. To go back to what we said earlier, Para voltar ao que a gente falou antes. I asked myself similar questions to Shauna Eu me perguntei as mesmas coisas para Shauna. because I had a very special perspective on the outpouring. Eu tive uma perspectiva especial. On one hand, the revival's breaking out in my hometown. De um lado está acontecendo esse avivamento na minha própria cidade. But on the other hand, I go to college an hour away, Do outro lado, eu vou para a universidade 1 hora distante, which allows me to travel to the revival, que me possibilita ir pro avivamento, but it's not necessarily happening exactly where I'm living. mas não está acontecendo necessariamente onde eu estou vivendo. And so I had to ask myself the same questions. Então eu me pergunto a mesma coisa. If this were to happen in Richmond and in my city, Se acontecesse na minha cidade, would I make space for Jesus to move? eu faria espaço para Jesus? Would I be willing to surrender my own agenda? Eu dava o meu tempo para ir lá? And so I hope one thing that's communicated Eu quero comunicar is that nothing about the outpouring was convenient. que nada foi conveniente por isso. People were Durante doing isso. things they never thought they would. As pessoas estão fazendo coisas que eles nunca pensaram que iria fazer. For some reason, I was leading worship. Por alguma razão, eu estava fazendo louvor. And if you know me, you know I have no business doing that. Se você me conhece, sabe que não é uma coisa que eu faço. That was my first and probably last time. Foi a primeira e provavelmente a última vez que eu vou fazer isso. But the cool thing was that it wasn't about me. Mas o legal é que não foi sobre eu. This was solely about what Jesus wanted to do. Era sobre o que Jesus queria fazer. And so if they need someone to stand and hold a microphone, Se precisaram de alguém para segurar o microfone, then that's what I'll do. é o que eu vou fazer. And that was the heart posture of a lot of people there. E esse era o coração das pessoas que estavam lá. And so I think a lot of people got to operate in new gifts. E bastante pessoas tinham dons novos. Novos dons, desenvolvendo os novos dons, né? Novos dons durante esse tempo. Which was such a special opportunity for us. Que foi uma coisa especial. Amazing. Jennifer, você falou sobre evidências, né, daquele grande quebrantamento, arrependimento, reconciliação dos pastores, né? Aí você também comentou a respeito de um rapaz que estava dando testemunho. Um falando brasileiro. das dificuldades até dele financeiras, né? E falando do testemunho, e o que aconteceu? Teve um rapaz que ele foi compartilhar o testemunho dele. Ele aliás, era brasileiro. Estava lá compartilhando que ele tinha se formado da universidade agora no final daquele ano. E ele falou assim, eu sinto que Deus está me chamando para voltar para o Brasil, right? Para voltar, tá chamando ele?
Tá me chamando que para voltar pro Brasil para entrar no ministério. Ele falou assim: eu não sei como, eu tenho dívidas, não sei como, mas sei que Deus vai providenciar. De repente, sai uma pessoa lá do fundo, corre lá até a frente da igreja, Correu pra frente. jogou dinheiro nos pés do menino. E ele não pediu. Ele não pediu nada. Não pediu. Vieram centenas de pessoas trazendo dinheiro, jogando nos pés do menino. Ele ficou sem jeito. Ele falou assim, gente, o que ficou está sem acontecendo? jeito Ele não mesmo. sabia. Ele ficou, assim, espantado que Deus, naquela hora mesmo, estava Providenciou providenciando os o recursos. dinheiro para pagar as eu não dívidas. sei quanto dinheiro que era, mas... Era bastante. Até as pessoas que estavam sentando em cima estavam jogando dinheiro lá de cima. Olha aqui. Meu Deus. grana, chuva de grana. Chuva de grana. Choveu dinheiro novamente. Deus Chovendo abençoou dinheiro. ele É. financeiramente. Mas Mas Deus estava se encontrando com cada pessoa no local que estavam precisando ser encontrados. Ele financeiramente, outras pessoas espiritualmente. Muitas pessoas foram libertadas de pecados assim habituais na vida. Várias pessoas aceitaram a Cristo. Tinha crianças que ficavam na fila por 8 horas, não reclamavam. Estavam chegando, subindo a escada. Estamos quase lá, estamos quase lá. A Sabe, expectativa, super até as felizes, crianças, até as crianças expectativa. ficavam com a expectativa de estar na presença de Deus. E uma outra coisa que eu vi, tinha gente de vários países que não falavam inglês. Então tinha que trazer intérpretes. Tinha gente que veio do... Tô tentando lembrar, acho que era... Nem lembro de onde que era, um país na Ásia. Mas eles não falavam nada de inglês. Então trouxeram, então estavam orando por eles pelo intérprete. E Deus apareceu de uma forma super incrível com eles. Mas foi super legal só para ver isso, porque tinha gente que estava ouvindo falar desse negócio do que Deus estava fazendo e a língua não fazia diferença. Era super Legal. super legal ver. Eu acho que aquilo que a igreja, quando começa depois de Pentecostes, né? Que eles viram... Eles ouviram o primeiro som de um vento muito forte, viram como línguas de fogo descendo sobre cada um, e aquele lugar foi cheio da presença de Deus. E de repente acharam que o povo estava embriagado. Pedro se levanta, fala: não, nós não estamos, né? O Espírito Santo se cumpriu a promessa. E Pedro começa a pregar o evangelho ali, as pessoas se convertem, 3.000, depois 5.000. Esse é o início da igreja, porque em Atos 2, depois do versículo 40, diz assim, que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, havia muita comunhão, unidade, Deus realizava coisas extraordinárias, né? Eles compartilhavam pão de casa em casa e no templo. E depois fala que Deus acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos, né? Então, tudo que nós ouvimos aqui é bem semelhante a Atos 2, o início da igreja, né? Você não se importava com as coisas materiais. É isso que ela ia ler, ela está com o versículo aqui. I got that passage as we were on the way here, so. Você ia ler Deus falou exatamente essa para Maia passagem. compartilhar esses mesmos versículos a caminho daqui. Então, Eu tô falando essa passagem que você ia compartilhar, né? Em Atos 2. Yes. Mas foi realmente, era isso, né? Era essa atmosfera. E eu creio que é isso que Deus tem para a igreja hoje. He believes that this atmosphere is what God então, has. mas uma outra coisa que eu vi é que às vezes quando as pessoas ouvem a palavra avivamento, eles acham que é uma coisa esquisita. Pensa nas pessoas caindo no chão. Sim, sim. Oba-oba. Essas coisas muito esquisitas. Não era desse jeito aí. Você entrava aí e só sentia a presença de Deus. Não tinha nada de esquisito. Era super... Uma atmosfera super confortável. Não tinha nada de desconfortável. Nada estranho. Nada de estranho. Isso que era super... Era super confortável, não tinha nada de estranho que estava acontecendo. E isso que era o diferente de o que as pessoas geralmente pensam. Sim. Eu acho que é esse avivamento, né? Que tem que acontecer, eu acho que no coração de cada um de nós, né? Eu me lembro no ano 2002, lendo a Bíblia,
lendo Romanos, Who's reading Romans? o meu coração My heart aqueceu. started feeling warm. Parece que meus olhos foram abertos My eyes were opened. e eu passei a entender a palavra de uma forma I diferente. began to understand Então, the word in a different way. eu experimentei um avivamento no meu coração I experienced a revival in my heart. e eu comecei a pregar o evangelho And I diferente. started to preach the gospel differently. E eu acredito que Deus tem isso para todos nós. And I believe that God has this for all of us. E a gente não pode se distrair And we can't be distracted. diante das coisas que o mundo All the oferece. things that the world has to offer us. E às vezes até o próprio ativismo religioso. And even our religious activism can be distracting. E a gente precisa voltar o nosso coração para Deus, Turn our hearts back to God. para os fundamentos da palavra de Deus. The foundational things in the word of God. E falar: Deus, me dá fome e sede God, give me hunger and give me thirst por mais de Ti. for more of you. É. One of our friends, after the revival was over, Um dos nossos amigos, depois que terminou o avivamento, she came to me and said, "There's this song by an artist. His name is Jeremy Riddle, eu tenho uma música de Jeremy Riddle and he has an album called Live in the Prayer Room." e ele tem um álbum chamado Live Live in the prayer room. in the Prayer Room. Você Na pode sala de ler oração. aqui Na se sala de quiser oração. traduzir as palavras. Ok. aqui, And ó. it's Psalm 63. Yeah, And this essa line parte. right here, these lines here were. That's how we felt. Like that's how. It just É uma boa forever descrição. changed. Que fala assim: eu tenho visto você, eu tenho tomado, né, ou tomado a posse da sua glória e eu me sinto arruinado porque não há ninguém para comparar. Eu anseio para conhecê-lo mais em profundidade do seu amor e que always leaves me deixa sempre. Sempre me deixa. Sempre me deixa, leaves me time and time again undone. Desfeito. 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 Me deixa desfeito. Undone, that's how I felt. Assim que me senti. When I listen to it, it's the closest I could get to how I felt. Ok. Assim que me senti. Era isso, era só isso. Mas, gente, This is my testimony about the Yeah. whole revival mind, but that one part of the song. uma coisa importante, a gente já tem que terminar por causa do tempo, né? É tão gostoso falar dessas coisas de Deus. Podia falar por horas. Por horas. É bom demais. Mas eu acho que o que fica é o que as pessoas agora têm que fazer, né? Ou o que de repente essas pessoas que estão nos vendo, que mensagem você deixaria para essas pessoas no que se refere a esse avivamento ou a experiência que vocês tiveram com Deus? Olha, a última coisa que eu quero falar é a seguinte: a gente ainda está processando o que a experiência que a gente teve. E a única coisa que eu vou dizer é que eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu sei e eu senti que eu nunca vou ser o mesmo depois daquela experiência. Legal. For people listening, I want to say God sees you. Para aqueles que estão ouvindo, quero dizer que Deus, ele te vê, But you have to seek after him. mas você tem que buscá-lo. It can be in your car or in your home. Seja na sua casa, no seu at the carro, park, se no estiver num matter wherever parque, you are. independente de onde estiver. Seek after God's word in the Busque a Bible palavra de Deus na Bíblia, through music através do louvor, da música, and spend time with him. e desenvolva e tenha tempo, cultive tempo com ele. Tell him your thoughts, your feelings. Diga what para you're ele seus looking for, pensamentos, what you're seus seeking after, sentimentos, o que você está buscando, and have a heart that's open to receive and listen. e um coração que está aberto para receber e ouvi-lo. That's what happened. That's what this É is. isso que acontece com um coração People assim. came, they sought after Jesus. Pessoas vieram, Listened. estavam buscando por Jesus, estavam They ouvindo, helped others, eles estavam ajudando também uns aos outros. They were the church. and they were the church. E eles eram a igreja, não estavam na igreja, né? Eram a igreja. Yeah. Yeah, I think the last thing I would say Eu acho que a última coisa que eu falaria is to get desperate for God to move in your é que city. fique desesperado para que Deus se mova na sua cidade. Precisa de um desespero. We serve a God who wants to pour out his spirit.
Nós servimos um Deus que quer derramar o seu Espírito. He is not withholding himself from us. Ele não está se mantendo longe de nós. The veil is torn and he is O accessible. véu foi rasgado e ele é acessível. And I believe he wants to do it E again. eu creio que ele quer fazer de novo. And so we have to prepare our hearts. Então precisamos preparar os nossos corações. And we have to cry out to him, Lord Jesus, come. Temos que clamar, Senhor Jesus, venha. He comes where his spirit is wanted. Ele vem onde nós desejamos o seu Espírito. And so we have to boldly approach his throne Então temos que chegar boldly, humildemente perante o trono de Deus, with radical humility com humildade radical. and say, Jesus, we can't do it ourselves. E falar, Jesus, nós não conseguimos fazer isso nós mesmos. We have to have your spirit. Nothing else will do. Temos que ter o seu Espírito. Nada mais vai nos saciar. Nada mais vai funcionar. And I believe he'll do it again. E eu creio que ele fará de novo isso. Amém. É isso. Pra mim, você quer que eu fale alguma coisa Sim, também? sim. Pra mim, o que mais me marcou foi a bondade de Deus. Porque a gente viu que não era por nada que ninguém tenha feito. Ele simplesmente, pela bondade e o amor e a graça dele, derramou a presença dele. Você entrava lá e não era nada que você não tinha assim que fabricar aquele sentimento, fabricar a presença de Deus. Você não tinha que ser assim perfeito, estar sem pecado para sentir a presença dele. Simplesmente ele derramou pela sua bondade a sua presença e ele deseja fazer isso para todos os seus filhos. Amém. Ele deseja fazer isso na sua vida, você que está ouvindo e está participando desse podcast, que seja assim. Que você tenha essa fome, essa sede e possa realmente experimentar, né, o avivamento que começa em nós, né? E possa ser um mover desse avivamento, um canal desse avivamento. A gente vai... We're gonna finish this podcast. A gente vai terminar agora esse podcast, mas nada melhor do que a gente terminar orando. Nothing better than to finish in praying. And I would like to ask Maya, could you pray Maya? for Yeah. us? Jennifer, would you translate? Ok. Yeah. Dear Jesus, Querido Jesus, we are so grateful somos tão gratos that you are accessible. que você é acessível. You are kind. You are loving. Você é bom, você é amoroso. We serve a God that sees us Servimos a um Deus que nos vê and does not change throughout any circumstance. e que nenhuma circunstância pode mudar. And so, Jesus, we come before you Então, Jesus, viemos à sua presença and say that we need e you. dizemos que nós precisamos de ti. We will not settle for anyone else or anything else. Não vamos aceitar nenhuma outra coisa. We cannot strategically lead people to you. Nós não podemos trazer pessoas estrategicamente a você. We cannot try to create your presence with human things. Não conseguimos criar a sua presença com coisas humanas. You are the only one that will satisfy us. Você é o único que pode nos satisfazer. And so, Lord, we just ask for you to do it again. Então nós pedimos, Senhor, faça novamente. We firmly believe that you want to pour out your spirit. Firmemente cremos que você quer derramar o seu espírito. And we declare that we will not stop praying E nós declaramos que não vamos parar de orar until we see it again. até que vejamos novamente isso. And Lord, we know that you're big and you're mighty and you're powerful. Nós sabemos que és grande, és poderoso, que tudo podes. And so help us to remove expectations of how you're going to move. Então, ajude-nos a tirar as expectativas de como nós achamos que o Senhor vai mover. We ask for our own agendas to die. Pedimos que as nossas agendas saiam da frente. We ask for the fear of man to die. Pedimos que o medo, o temor de homem também caia por terra. Would we be just so rooted in you and your word? Que nós sejamos completamente arraizados na sua palavra. Would intimacy with you be the deepest desire of our hearts? Que intimidade contigo seja o maior e mais profundo desejo do nosso coração. Come, Holy Spirit, Venha, Espírito Santo, on earth as in heaven. na terra como estás no céu. And it's in your name that we pray. Amen. Em seu nome que nós oramos. Amém. 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 Thank you. Muito obrigado. Vocês que nos acompanharam. And thank you guys for participating. God bless you. Thank you. Bye bye.